A maioria das pessoas vem a Portugal pelas suas paisagens espetaculares, vilas marcadas pelo tempo e praias douradas beijadas pelo Atlântico. Mas por trás dessa beleza existe um Portugal escondido que poucos chegam a ver. Um lugar de histórias tão inacreditáveis que parecem ficção, e ainda assim, cada uma delas é verdadeira. Se você quer mais documentários como este, por favor, inscreva-se. Para cada inscrito e comentário, estamos doando $10 sempre que alguém se inscreve e comenta. E estamos destinando isso para uma instituição de caridade e para ajudar pessoas afetadas por desastres naturais e pessoas afetadas pela guerra atual. Também comente o que você achou do documentário e deixe o like e compartilhe. Isso ajuda o nosso canal a crescer. De volta ao documentário. Exploradores que se aventuraram no vazio, um império que se estendeu por 4 continentes e uma ditadura que terminou com flores em vez de balas. A maioria dos turistas tira fotos e segue em frente. Você está prestes a ouvir as histórias que 99% dos visitantes nunca escutam. Neste documentário, vamos caminhar pelas praias que lançaram impérios, os becos onde revoluções começaram e as cidades que moldaram o destino das nações, incluindo um lugar onde o oceano faz algo que ninguém achava possível e ainda mantém o recorde para provar. Muito antes de Portugal redesenhar o mapa do mundo, ele era algo completamente diferente, uma fronteira esquecida lutando para sobreviver. O ano é 1128. Enquanto França, Inglaterra e o Sacro Império Romano crescem, Portugal é pouco mais que um posto avançado áspero na borda da Europa. Caminhar por Óbidos hoje parece um conto de fadas. Casas brancas, varandas cobertas de flores, ruas de pedra que parecem intocadas pelo tempo. É uma das vilas mais fotografadas de Portugal, e quando você vê, entende o porquê. Mas essas muralhas perfeitas escondem uma história incrível. Na Idade Média, isso não era um destino turístico encantador, era uma fortaleza preparada para cercos, onde essas paredes significavam a diferença entre a vida e a morte. A mesma história se repete por Portugal. Pegue Monsaraz, dramaticamente situada na fronteira com a Espanha. Vistas deslumbrantes hoje, mas construída para sobreviver, não para turismo. E se você acha que esses sistemas de defesa eram impressionantes, mais tarde veremos casas literalmente esculpidas em rochas. Você não vai querer perder. Mas é aqui, em Guimarães, que a história de Portugal realmente começa, não com uma grande coroação ou uma sucessão pacífica, mas com uma das traições familiares mais chocantes da história. 24 de junho de 1128. Um jovem de 18 anos entra em batalha, não contra um rei rival, mas contra sua própria mãe. Parece algo saído de Game of Thrones, mas isso foi real, e daria origem a uma nação. Caminhando por Guimarães hoje, é difícil imaginar essa cidade tranquila como o berço de tanto drama, mas os sinais estão por toda a parte. 7 estátuas imponentes marcam agora o local exato onde a Batalha de São Mamede começou. E uma estátua de bronze de Afonso Henriques, espada em mãos, está no centro da cidade. Até a pequena igreja românica de São Miguel ainda contém a pia batismal, onde, segundo a tradição, o primeiro rei de Portugal foi batizado. No mosteiro de Alcobaça, monges medievais criaram algo extraordinário. Eles desviaram um rio diretamente para dentro da cozinha para movimentar moinhos e fornecer água fresca para centenas de residentes. Isso era engenharia portuguesa séculos à frente do seu tempo. O mosteiro agora é patrimônio mundial da Unesco, e visitantes vêm explorar um dos complexos mais historicamente significativos e arquitetonicamente impressionantes de Portugal, construído há mais de 800 anos. Mas a inovação portuguesa não parou por aí. No alto das colinas do centro de Portugal fica Monsanto, uma vila diferente de qualquer outra na Terra. Dali, você pode ver quilômetros através da paisagem áspera e marcada por guerras que moldou o Portugal medieval. Mas é aqui que Monsanto se torna extraordinária.
Em vez de tentar mover os enormes blocos de granito espalhados pela paisagem, os habitantes os usaram como paredes, pisos e até telhados. As pessoas antigas não cortaram as rochas. Em vez disso, as casas foram construídas para se adaptar às formas naturais dos blocos. Você encontrará casas espremidas entre pedras 2 vezes maiores que elas, escadas esculpidas diretamente no granito, e uma casa conhecida como Casa da Uma Telha. A casa com apenas uma telha, onde essa única telha é na verdade uma enorme laje de pedra que serve como todo o telhado. Essa engenhosidade, essa recusa em aceitar o impossível, definiria Portugal por séculos. Mas o salto mais ousado ainda estava por vir. Por volta de 1400, Portugal estava pronto para seu maior desafio. Um jovem príncipe chamado Henrique estava prestes a tentar o impossível. Este é o Cabo de São Vicente, o ponto mais sudoeste da Europa. E por mais de 1000 anos, foi aqui que o mundo terminava. Para os cidadãos de Roma, o Cabo de São Vicente era a borda do mundo, um vórtice sobrenatural onde o sol poente era dramaticamente engolido pelo imenso oceano desconhecido. Agora, imagine estar aqui 600 anos atrás, sem carros, sem GPS, apenas você, um barco de madeira e um oceano que se estende até a escuridão. Todo marinheiro que você já conheceu diz a mesma coisa. Além desse ponto, a água ferve, monstros marinhos devoram navios e a terra simplesmente termina. E ainda assim, alguns homens corajosos olharam para aquele horizonte e pensaram: e se? Esse salto de imaginação, do terror absoluto para uma esperança impossível, pode ser o ato de coragem humana mais ousado da história. E um homem decidiu transformar essa esperança impossível em realidade. Do porto próximo de Lagos, Henrique começou a lançar expedição após expedição rumo ao desconhecido. As viagens eram feitas em navios muito pequenos, principalmente a caravela, uma embarcação leve e manobrável equipada com velas latinas. Mas aqui está o detalhe. Durante 14 anos, todas as expedições falharam. Os marinheiros chegavam ao Cabo Bojador, no Marrocos, e voltavam, aterrorizados pelas superstições de monstros marinhos e o fim do mundo. Hoje, visitantes ainda podem navegar por essas águas em barcos tradicionais de madeira, experimentando a mesma costa que os primeiros exploradores viram, apenas com mapas melhores e sem medo de criaturas míticas. Em 1419, 2 capitães portugueses, João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira, foram pegos em uma tempestade violenta enquanto exploravam a costa africana. Esperando um naufrágio, encontraram salvação, uma ilha envolta em floresta e neblina. Eles a chamaram de Madeira. O que esses exploradores descobriram permanece como um dos lugares mais deslumbrantes da Terra. Os picos vulcânicos da Madeira cobertos por um verde eterno, flores exóticas em cores impossíveis, cachoeiras caindo em vales escondidos. Imagine a euforia! Você passou a vida acreditando que o oceano termina na morte e então encontra o paraíso flutuando no Atlântico. Hoje, a Madeira tem uma das melhores trilhas do mundo. A famosa trilha Escadaria para o Céu leva você por bordas de penhascos com vistas inacreditáveis. Visitantes exploram as levadas, aqueles canais de irrigação engenhosos, esculpidos há séculos nas encostas das montanhas e que ainda transportam água cristalina pela ilha. E muitos simplesmente vêm para apreciar a paisagem impressionante, praias vulcânicas, picos esmeralda e horizontes infinitos do Atlântico. Cada vez que você assiste a um pôr do sol na Madeira, pintando esses picos vulcânicos, você está testemunhando a confirmação do salto de fé mais ousado da história. Havia terras além do ponto de não retorno. O paraíso existia além da borda do mundo. O príncipe Henrique passaria o resto de sua vida financiando expedições, lentamente empurrando a exploração portuguesa cada vez mais para o desconhecido. Quando ele morreu em 1460, foi enterrado no Mosteiro da Batalha, uma estrutura que levou mais de 150 anos para ser concluída. Sua construção atravessou toda a era dos descobrimentos que Henrique havia iniciado.
A obsessão de Henrique pelo desconhecido colocou tudo em movimento. Agora, a Revolução Marítima de Portugal estava prestes a acelerar além dos sonhos mais ousados de qualquer pessoa. Ao longo de toda a costa portuguesa, vilas de pescadores estavam se transformando em pontos de partida para a exploração global. Hoje, quando você visita Cascais, que antes era uma simples vila de pescadores, você está vendo o legado dessa transformação. Essa charmosa cidade costeira evoluiu de um porto tranquilo para um centro de exploração. Pescadores que antes capturavam sardinhas de repente se viram construindo barcos para expedições rumo à África. Em Setúbal, você ainda pode ver as tradições de construção naval que tornaram possível o Império Português. Este se tornou o centro de construção das caravelas que levariam a bandeira de Portugal até os cantos mais distantes da terra. Portugal havia construído a máquina de exploração perfeita. O que veio a seguir reescreveria a história de todo o mundo. As expedições portuguesas avançavam cada vez mais pela costa da África, cada viagem trazendo novas descobertas. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança, abrindo a rota marítima para a Índia. Da Torre de Belém, Vasco da Gama partiu em 1497 com uma frota que mudaria o mundo para sempre. 10 meses depois, ele chegou à Índia, o primeiro europeu a alcançá-la por mar. Hoje, milhões visitam a Torre de Belém para ficar no local onde a maior aventura marítima de Portugal começou. Os antigos canhões que antes protegiam frotas agora observam barcos de turistas em vez de navios carregados de tesouros. O Mosteiro dos Jerônimos, construído com a riqueza do comércio de especiarias, permanece como um monumento à incrível transformação das riquezas portuguesas. Em 1500, o rei Manuel I de Portugal arrecadava 1 milhão de cruzados por ano apenas com o comércio de especiarias, equivalente a cerca de 230 milhões de dólares anuais em valores atuais. Hoje, o Mosteiro dos Jerônimos é um dos locais mais visitados de Portugal, onde turistas se maravilham com os detalhes em pedra que a riqueza das especiarias tornou possível. Quando você fica ao lado do Monumento dos Descobrimentos, construído ali mesmo em Belém, você vê turistas do mundo todo homenageando os exploradores portugueses esculpidos em pedra. Cada figura representa um sonho impossível que se tornou real. Portugal, com apenas 1 milhão de pessoas, menor que muitas cidades modernas, ainda assim controlava rotas comerciais do Brasil até o Japão. Como isso é possível? Em apenas 100 anos, Portugal passou de um dos reinos mais pobres da Europa para controlar 7% de toda a massa terrestre do mundo. No início do século XVI, Portugal era a nação mais próspera do planeta, graças à navegação, exploração e conquistas. Mas esse império teve um custo humano enorme. Os mesmos navios que transportavam especiarias e ouro para Lisboa também levaram africanos escravizados para as Américas, enquanto as conquistas portuguesas deslocaram comunidades indígenas do Brasil até a Índia. O que começou como exploração se transformou em exploração no pior sentido. Impérios normalmente colapsam com um estrondo. O de Portugal desmoronou como um deslizamento lento, desastre atrás de desastre, até que a nação que uma vez dominou o mundo ficou lutando para sobreviver. O colapso começou com 9 minutos de terror em 1755, quando um enorme terremoto reduziu Lisboa a escombros, matou 1 em cada 5 pessoas na cidade e enviou ondas de tsunami pelo Atlântico até o Caribe. Portugal reconstruiu sua capital com os primeiros edifícios resistentes a terremotos do mundo, o elegante sistema de grade que você vê hoje no centro de Lisboa. Mas enquanto a cidade renascia das cinzas, a confiança da nação nunca se recuperou. As ruínas do Convento do Carmo ainda assombram a cidade hoje. Arcos góticos permanecem sem teto e expostos, como um esqueleto de pedra, o lembrete mais poderoso daquela manhã devastadora. Visitantes que querem experimentar o terror completo daquele dia que mudou o mundo podem visitar o Quake, o museu imersivo do terremoto em Belém. Então, veio o golpe final.
Em 1822, o Brasil declarou independência. O vasto Terreiro do Paço, antes cheio de administradores coloniais gerenciando territórios do Rio a Macau, ficou em silêncio. Da noite para o dia, Portugal perdeu 90% do seu território, suas minas de ouro, sua riqueza do açúcar e as rotas comerciais do Atlântico que o sustentaram por 3 séculos. Mas na década de 1850, enquanto Portugal enfrentava a obscuridade, uma transformação inesperada florescia nas colinas envoltas em névoa de Sintra, uma que transformaria esse reino esquecido no destino mais romântico da Europa. No Palácio da Penha, o rei Fernando II construiu um conto de fadas no topo de uma montanha. Torres góticas, arcos mouriscos e detalhes renascentistas pintados em cores vibrantes e brilhantes. A aristocracia rica seguiu o exemplo. Na Quinta da Regaleira, um milionário criou jardins místicos com grutas escondidas e poços em espiral, enquanto no Palácio de Montserrat, um comerciante britânico construiu uma vila exótica, misturando o renascimento gótico com sonhos mouriscos. A Europa nunca tinha visto nada parecido. A febre se espalhou além de Sintra. Nas profundezas da floresta mágica do Bussaco, o Palace Hotel se tornou um sonho neo-manuelino, onde aristocratas europeus podiam viver dentro de uma fantasia portuguesa. No Porto, o espírito romântico transformou uma cidade inteira. O bairro ribeirino floresceu com varandas de ferro, enquanto o Teatro Nacional se tornou um templo das artes. A estação de São Bento transformou viagem em cultura, suas paredes cobertas com 20.000 azulejos contando a história de Portugal em azul e branco brilhantes. Acima de tudo, a ponte Dom Luís conectou o coração histórico da cidade com a engenharia moderna, provando que romance e progresso podiam coexistir. Por 60 anos, Portugal se reinventou completamente. A nação que perdeu seu império descobriu que podia conquistar corações, em vez de territórios. Mas esse renascimento mostrava apenas parte da história. Além das cidades românticas, grande parte do país permanecia intocada, pobre, isolada e cada vez mais consciente do que estava perdendo. A divisão entre cidades brilhantes e o campo esquecido crescia, e nas rachaduras algo mais sombrio começou a surgir. A Revolução de 1910 não trouxe estabilidade, trouxe caos, golpes, crises e violência política. Em 1926, exausto e desesperado, Portugal estava pronto para trocar liberdade por ordem. Entre Antônio de Oliveira Salazar, um professor de economia silencioso e profundamente devoto de Coimbra. Ele prometeu disciplina, virtude católica e responsabilidade fiscal, mas em 1933 entregou algo completamente diferente, um regime autoritário de partido único construído sobre censura, repressão e medo. Tornou-se a ditadura mais longa da Europa. Este edifício hoje parece apartamentos de luxo, mas por mais de 40 anos foi aí onde o medo viveu. Portugal tinha mais polícia secreta per capita do que a Alemanha nazista, informantes em cada vila, cada local de trabalho, cada família. Na fortaleza de Peniche, o Alcatraz de Portugal, os inimigos do regime desapareciam em celas chamadas segredos. Hoje é o Museu Nacional da Resistência e Liberdade. Visitantes caminham pelas mesmas celas onde os mais corajosos de Portugal suportaram tortura por ousarem sonhar com liberdade. Caminhe pelo Palácio de São Bento hoje, o prédio do parlamento aberto ao público, e você estará pisando no estágio de uma das performances políticas mais estranhas da história. Em 1968, Salazar sofreu um derrame. Seus ministros, aterrorizados, fingiram reuniões de gabinete ali mesmo por 2 anos, e Salazar acreditou em cada segundo. No início da década de 1970, oficiais militares e estudantes já estavam fartos. O regime estava se quebrando por dentro.
25 de abril de 1974, 0h20. Duas músicas tocam no rádio português, o sinal secreto. Após 41 anos de ditadura, a revolução havia começado. À medida que o sol nasce sobre Lisboa, algo sem precedentes acontece. Onde os bondes normalmente navegam pelas íngremes ruas medievais, agora tanques se movem pelos mesmos caminhos de pedra. Hoje, quando você anda no bonde 28 por essas exatas ruas, está seguindo a rota da Revolução. Mas no dia 25 de abril de 1974, não eram passageiros que esses caminhos carregavam, era a liberdade. Celeste Cairo, 25 anos, chega ao trabalho com sobras de cravos de uma comemoração cancelada. Um soldado pede um cigarro. Ela não tem nenhum, então lhe dá uma flor. Ele a coloca em seu rifle. Dentro de poucas horas, a imagem se espalha. Soldados com flores nos canos das armas. Civis oferecendo cravos a tanques. Lisboa floresce com a Revolução. Hoje, quando você visita o mercado em Cais do Sodré, está em pé exatamente onde uma revolução pacífica realmente começou. Ao pôr do sol, em 25 de abril de 1974, a história foi feita. Portugal realizou a revolução mais bonita do século XX. 48 anos de ditadura terminaram com flores, em vez de balas. À medida que você explora Lisboa hoje, vai descobrir obras de arte e monumentos em cada esquina, incluindo uma flor de mármore que ainda floresce no Parque Edward VII, e murais de azulejos que contam a história do triunfo da democracia. Até as pontes mudaram. O nome de Salazar foi arrancado, substituído por 25 de abril. Esta enorme ponte suspensa, uma vez a quinta mais longa do mundo, se estende por 2,2 quilômetros sob o Tejo. Suas torres vermelhas se erguem a 190 metros no céu. Hoje, milhares cruzam ela todos os dias, muitos sem saber que ela um dia carregou o nome de um ditador. Agora, essa maravilha de engenharia leva o nome de uma revolução. De seus mirantes, o pôr do sol espetacular pinta a ponte e o rio de ouro. Mas à medida que o sol se põe sob a celebração eufórica de Portugal, milhões de visitantes chegariam logo em seguida, sem saber as incríveis histórias escondidas à vista. Nos anos 2000, Portugal recebia apenas 4 milhões de visitantes por ano. Em 2023, esse número explodiria para mais de 18 milhões, quase o dobro da população do país. Portugal passou séculos explorando o mundo. Agora, o mundo estava explorando Portugal e se apaixonando pelo que descobria. A ironia é que a maioria desses 18 milhões de visitantes partiria sem ver o melhor do que este país tem a oferecer. Dirija-se ao sul, para a praia de Arrifana, e você descobrirá a vila no topo de um penhasco que os moradores mantêm em segredo há décadas. Enquanto os turistas se aglomeram nas praias lotadas do Algarve, essa pequena cidade costeira se encontra sob imponentes falésias que ofuscam tudo abaixo. Aqui é onde o Atlântico selvagem permanece intocado por turismo em massa. Escondido no profundo Parque Nacional da Peneda Gerês, a única área nacional de Portugal, cascatas desabam por gargantas de granito que a maioria dos visitantes nunca encontra. A cascata de Arado desce 175 metros por formações rochosas antigas, enquanto a cascata de Pincel cria piscinas naturais de infinito que os locais nadam há gerações. Esses lugares não estão marcados nos mapas turísticos, mas as famílias portuguesas têm feito peregrinações para aqui escaparem nos fins de semana muito antes deste país se tornar um destino turístico. Nas montanhas da Serra da Estrela, comunidades de pastores ainda movem seus rebanhos entre cabanas de pedra nas maiores montanhas de Portugal, fazendo queijo à mão com técnicas que não mudaram desde os tempos romanos. Enquanto os turistas vêm para o observatório e as trilhas de caminhada, os locais continuam com tradições que preexistem a Portugal, provando que alguns lugares escolhem a autenticidade em vez de dinheiro fácil de turismo. Yes!
Para os amantes de animais, a Baía de Setúbal oferece algo que nenhum resort pode replicar: a observação de golfinhos com capitães de barcos locais que conhecem cada animal pessoalmente. Isso não é apenas observação da vida selvagem, você está conhecendo vizinhos marinhos que os pescadores têm observado por décadas. A ambição de Portugal não terminou com a navegação além da borda do mundo. Hoje, este país continua tentando o impossível. Agora, construindo na própria lançagem, a Ponte Vasco da Gama não apenas atravessa o Tejo, ela o conquista. Com 17,2 quilômetros, esta é a ponte mais longa da Europa sobre a água. Mais de 6 vezes mais longa que a ponte Golden Gate, construída para resistir a um terremoto. 4,5 vezes mais forte do que o que destruiu Lisboa em 1755, é um monumento à ambição portuguesa. Falando em terremotos, aqui vai algo que não deveria existir: o Aqueduto das Águas Livres, construído na década de 1740 para trazer água fresca para Lisboa. Sobreviveu ao terremoto de 1755, que arrasou a maior parte da cidade. Enquanto palácios desabavam e igrejas colapsavam, esses 58 quilômetros de arcos de pedra permaneceram firmes. Hoje, você pode caminhar por trechos dessa façanha da engenharia do século XVIII. E, honestamente, você pode acreditar? Esses homens construíram algo mais resistente a terremotos do que a maioria dos edifícios modernos, usando apenas pedras e pura teimosia. Nas planícies do Alentejo, o Forte de Graça aparece como uma estrela caída na terra. Esta maravilha militar do século XVIII foi projetada como a fortaleza perfeita. Suas paredes em forma de estrela poderiam repelir qualquer ataque. Barracos subterrâneos podiam abrigar milhares. Nunca enfrentou uma grande batalha, ao contrário de seu famoso primo Almeida, outro forte estrela que se tornou lendário por resistir ao cerco de Napoleão. Enquanto Almeida recebe a glória, o Forte de Graça prova que, às vezes, a estratégia mais inteligente é ser tão perfeitamente projetado que ninguém se dá ao trabalho de atacar. Empoleirada nas montanhas varridas pelo vento de Fátima, Casa do Panedo parece uma cápsula do tempo pré-histórica, parte Flintstones, parte conto de fadas. Mas isso não é história antiga. Foi construída em 1972 por um engenheiro têxtil como um retiro familiar isolado, esculpida diretamente em 4 enormes blocos de rocha que já estavam descansando na encosta. Não há eletricidade, mas tem lareira, cozinha e até piscina externa. O que começou como um esconderijo tranquilo para as férias se tornou uma lenda arquitetônica e um símbolo de como o terreno bruto pode se tornar um lar com apenas um pouco de imaginação. Escondido no interior de Portugal, as passarelas de Paiva se estendem por 8,7 quilômetros de passarelas de madeira que se agarram aos penhascos e seguem as curvas de um dos rios mais puros do país. Este trecho de selvageria é tão intocado que cientistas dizem que partes dele não mudaram desde a Idade do Gelo, e ainda assim, aqui estamos, caminhando por ele. Mas a maior engenharia de Portugal não está nas pontes ou aquedutos, está em como este país preservou maneiras de viver que o mundo moderno esqueceu completamente. Nas montanhas do centro de Portugal, aldeias inteiras são construídas de xisto, uma ardósia escura moldada pelas mãos locais há mais de 800 anos. Potreiro e Tarislau não são peças de museu, são comunidades vivas onde os moradores ainda cultivam terraços impossíveis e consertam telhados de ardósia usando técnicas que seus ancestrais lhes ensinaram. Os turistas chamam Aveiro de Veneza de Portugal, mas esses canais têm uma história de trabalho. Os famosos barcos moliceiro agora transportam turistas, mas originalmente foram desenhados para colher algas para fertilizante, uma indústria que morreu há décadas. Hoje, as famílias ainda navegam por essas águas para chegar às casas que os carros não podem acessar, vivendo de acordo com horários de maré que não mudaram há séculos.
Nas proximidades de Costa Nova, essas casas listradas famosas serviam como faróis de navegação para pescadores que retornavam pela neblina atlântica. O padrão de doces não é decoração, é um sistema prático que acidentalmente se tornou a rua mais fotografada de Portugal. A zenha de Duma se agarra aos penhascos acima das piscinas naturais de maré que os locais têm usado como suas privadas há séculos. Não é um resort que foi construído perto de água bonita, é uma vila de pescadores que escolheu o local mais impossível na costa de Portugal e fez funcionar. As famílias aqui ainda colhem sal marinho das piscinas que seus ancestrais esculpiram, ainda ajustam suas vidas às marés do Atlântico e ainda preferem seu isolamento no topo dos penhascos a qualquer conveniência do continente. Em Ferragudo, uma fortaleza de cor terracota se ergue entre duas praias, observando águas onde crianças agora constroem castelos de areia. Construída em 1640 para defender contra piratas, essa fortaleza testemunhou a transformação de Portugal de uma nação defensiva para uma que recebe o mundo. Os pescadores locais ainda amarram seus barcos na sombra das muralhas que um dia os protegeram de invasores. Évora é uma das cidades históricas mais belas de Portugal, com templos romanos, catedrais góticas e uma vida universitária vibrante, o que torna ainda mais perturbadora a Capela dos Ossos. 5.000 crânios humanos dispostos em padrões decorativos, construída por monges franciscanos quando os cemitérios ficaram sem espaço, serve como um lembrete sombrio da mortalidade. Do outro lado do Tejo, o Cristo Rei se ergue não como um símbolo de poder, mas de gratidão. Com 110 metros de altura, ele observa Lisboa e o Arco Vermelho da Ponte 25 de Abril. Portugal o construiu em 1959 como uma solenidade de agradecimento por ter sido poupado pela devastação da Segunda Guerra Mundial. Seu design ecoa o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, visitado pelo Cardeal de Lisboa anos antes, e então reimaginado aqui, como uma oração nacional em pedra. Mas talvez as descobertas mais satisfatórias sejam as histórias escondidas por trás dos lugares mais famosos de Portugal, as verdades mais profundas que transformam imagens de cartões postais em experiências profundas. Nazaré atrai multidões por suas ondas monstruosas, algumas das maiores já surfadas, mas o que a maioria das pessoas não percebe é o seguinte: estas não são apenas grandes ondas, são as mesmas enormes ondulações atlânticas que antes pairavam sobre os exploradores portugueses há 500 anos. Formadas pelo subaquático Canyon de Nazaré, essas ondas frequentemente reescrevem os recordes, como a monstruosa onda de 26 metros surfada aqui em 2020. Agora, olhe para essa parede de água e imagine ser um marinheiro em um navio de madeira, sem motor, sem mapa, olhando para o desconhecido. A parte verdadeiramente selvagem é que eles consideram isso a parte fácil. Todo mundo conhece a Gruta de Benagil, mas poucos sabem como ela se tornou famosa. Esta cúpula dourada era um segredo de pescadores locais até que uma fotografia acabou como protetor de tela da Microsoft, expondo acidentalmente a joia escondida de Portugal para milhões de pessoas ao redor do mundo. O que começou como uma praia privada de um pescador se tornou um fenômeno global da noite para o dia. O Vale do Douro é uma das regiões mais fotografadas de Portugal, com vinhedos em terraços descendo pelas montanhas como escadas verdes. Mas esses tranquilos cruzeiros pelo rio têm um segredo. Você está flutuando sobre o que costumava ser uma armadilha mortal. Até a década de 1980, este rio era uma torrente furiosa que destruía barcos e matava pessoas. Apenas as embarcações especialmente construídas, as tradicionais embarcações rabelo, podiam sobreviver a essas corredeiras mortais. Portugal domou esse monstro com enormes represas e eclusas. O que antes era a via navegável mais perigosa da Europa, agora se tornou uma rota de cruzeiros de luxo. Aqueles passeios de barco pelo rio, eles estão flutuando sobre um caos submerso. As ilhas dos Açores não parecem reais. 9 ilhas vulcânicas à deriva no Atlântico, onde lagos de crateras verdes brilham em cidades flutuantes. Nuvens atravessam caldeiras e falésias caem diretamente no oceano, em Nordeste.
O solo ferve, as colinas rumbem, o lugar inteiro se sente vivo, mas aqui está o que a maioria não percebe. As pessoas aqui não apenas vivem ao lado dos vulcões, elas vivem com eles. Em Furnoses, restaurantes enterram panelas de cozido na terra vulcânica ao amanhecer e deixam a terra fazer a comida. Em todos os cantos da ilha, esse mesmo calor aquece as casas, aquece as piscinas e até ajuda a secar roupas, sem barulho, sem flamas. Apenas energia vulcânica silenciosa movendo a vida diária sob uma das paisagens mais selvagens da Europa. E agora você conhece a verdadeira história por trás desse país incrível. Você viu a beleza, mas também ouviu as histórias, caminhou pelos caminhos dos exploradores e descobriu o que 99% dos visitantes nunca fazem. Mas e se eu te dissesse que há um outro país europeu que não só escondeu seus segredos, mas se tornou completamente invisível por quase 50 anos? Clique na tela agora para ver como a Albânia desapareceu e o que ela se tornou hoje. Agora você já viu todos os segredos escondidos de Portugal. Espero que tenha gostado dessa jornada de descobertas.